Conexão Amapá está recebendo nesta tarde Alan Salles, membro do Diretório Nacional do PPS e coordenador estadual do programa Pé na Estrada, programa que está sendo implementado pelo PPS. Alan Salles, o que é esse programa Pé na Estrada? Primeiro, eu queria agradecer o convite seu, Maurício, o convite do Paulo, né, e parabenizar vocês pelo programa, né, que é de um excelente nível, né, vocês são homens da área, vamos dizer, de comunicação, que sabem abordar as questões, vamos dizer, que são realmente suscitadas pela nossa sociedade. Eu queria parabenizar vocês. Obrigado. E desejar sucesso para vocês nessa nova empreitada. Obrigado, aí, certo? Como você está falando sobre a questão do programa Pé na Estrada, ele é um programa do PPS onde ele tem uma questão de esclarecimento, né, sobre o processo eleitoral, né, porque a toda eleição há uma mudança, né, uma mudança às vezes, seja de você poder se filiar até um determinado tempo, seja de você ter mais uma documentação, seja de você ter uma prestação de conta de uma forma ou de outra, seja de você poder fazer uma coligação de um jeito ou de outro. Então, se você observar nos últimos 3 ou 4 pleitos políticos, houveram essas mudanças, né? E isso mexe muito com a base, quando você vai, por exemplo, discutir com um município um pouco mais distante da capital, que você tem lá aquele vereador que ele não tem, né, como aqui no nosso estado a gente tem essa dificuldade da internet, ou até mesmo dos veículos de telecomunicação que hoje estão chegando a todos os municípios, né? E o programa Pé na Estrada, ele é um programa que ele tem essa finalidade, porque não é um problema do nosso estado do Amapá, é um problema do Brasil. E o nosso partido PPS entendeu que, vamos dizer, era necessário dar essa assistência local, né? Ir lá, esclarecer, mostrar a ele o que seria o processo eleitoral, como ele tem que se portar, quais os documentos que ele tem que ter, porque às vezes também o TRE, às vezes não tem em toda a localidade, em todo o município, para você não perder, às vezes, aquela liderança política, que é uma liderança comunitária que pode fazer uma contribuição muito interessante para a nossa sociedade, principalmente para a sociedade local, mas que ela às vezes se perde por às vezes nem passar em conseguir se habilitar para um processo eleitoral, porque se for dado, né, ali constatado alguma irregularidade naquele momento que ele está se habilitando, a candidatura dele, né, não é aprovada e com isso você perde aquela pessoa nesse sentido. Então o programa ele olha esse lado jurídico, ele olha esse lado político, ele olha a questão das possíveis coligações que são mais, assim, vamos dizer, acessíveis do Estado a nível nacional, né? Por fazermos parte do Diretório Nacional, nós temos hoje essa, vamos dizer, essa missão de trazer todos os estados para uma política onde o partido decide no Diretório Nacional, né? E todo partido caminhar dentro disso, olhando também, logicamente, o comportamento do TRE e dos atores aí do processo eleitoral. Alan, dias atrás o PPS promoveu um evento em Brasília e a notícia que estava no site do partido dizia que era uma reunião entre os pré-candidatos do partido das eleições de 2001 nas cidades com 50 a 100 mil habitantes. E você foi lá participar. Você é o nome do partido para disputar a Prefeitura de Macapá em 2012? O que acontece, Paulo? O PPS, que é uma dessas matérias... Você já disputou 2 eleições e numa delas ficou como suplente de deputado federal. Então o que acontece? Uma dessas metas, no caso, do programa Pé na Estrada, era o quê? Reunir todos os pré-candidatos. E o PPS procurou reunir pré-candidatos que tivessem noção do seu município, né? Como nós, além de já termos participado de 2 processos eleitorais, e além disso também por termos tido uma experiência como secretário municipal em 2009 na Prefeitura de Macapá, onde a Prefeitura teve o seu maior desempenho, né, onde ela realmente avançou bastante, né, vamos dizer, já que a outra gestão anterior ficou com muitas questões acumuladas e a gente realmente conseguiu muitos resultados, como IPTU premiado. Nós conseguimos na época, para você ter uma ideia, o município ele chegou a jogar no ano anterior, em 2008, 14 milhões na rua para cobrança de IPTU e ele só arrecadou 700 mil reais. Na nossa gestão, exatamente, de 2008, eles botou 14 milhões e ele conseguiu só arrecadar 700 mil reais. O que nós fizemos?
Nós, em 2009, botamos os mesmos 14 milhões, demos um desconto de 30% e arrecadamos mais de 5 milhões de reais. Então, nós mostramos uma credibilidade, no caso, para a população, para o munícipe, pelo trabalho que nós estávamos fazendo, e, além disso, demos um desconto para o munícipe nesse sentido. Além de termos criado o IPTU premiado, né? Além também de nós termos abaixado também o valor dos alvarás, né? Que era uma outra questão, já que as atividades fins, apesar de haver uma discussão hoje a nível de alvará, né, de preços que existem diferenciados, é porque a prefeitura necessita ainda avançar na base fiscal dela, né? Se você observar hoje, tem algumas atividades hoje no Estado, de profissionais liberais, que pagam por uma nota fiscal, para tirar uma nota fiscal de qualquer valor, R$100 e poucos. Isso. Né? Então, na realidade, você está fazendo uma renúncia fiscal do tamanho, né? E se você for avaliar isso, você vai ver que esses profissionais hoje não estão enquadrados como profissionais que são isentos, por exemplo, de imposto de renda, porque ganham mais de 13 mil reais por ano, né? Então a gente acredita hoje que, por esse nosso conhecimento adquirido e a experiência política, como você nos perguntou, nós estamos nos colocando, sim, como pré-candidato do partido, né? Apesar de nós termos 2 deputados, o deputado Jaciel Manajás, o deputado Valdeco, mas hoje eles, vamos dizer, não se posicionaram sobre esse sentido, né? E o presidente Roberto Freire, né, do nosso partido, ele queria que o partido avançasse. Que o presidente nacional. Presidente nacional, né? Então o presidente Roberto hoje, né, deputado federal, ex-senador, ex-candidato à presidência da República, ele queria e quer que o partido avance, porque o partido tem que ter um posicionamento. Até porque nós temos um desafio muito grande que a reforma política agora vai nos impor, que é o fim das coligações proporcionais ou não, que não foi definido ainda, né? Então, se houver o fim das coligações proporcionais, os partidos praticamente vão ter como a sua principal alternativa as majoritárias, para eles continuarem, de repente, sobrevivendo, divulgando, vamos dizer, os seus programas, as suas ideias, conversando com a população nesse sentido, porque eleger um vereador hoje, por exemplo, aqui no nosso município, onde são 28 partidos, fazer um quociente hoje para um vereador, se ficar no mesmo número, é algo em torno de 14 mil votos. Sem coligação? Sem coligação. E hoje nós não temos nenhum vereador hoje com mandato que tenha esses 14 mil votos, como também não temos nenhum deputado estadual, como não temos também nenhum deputado federal. A deputada que tem mais voto e próxima de um quociente é a deputada Janete Capiberibe, mas que não chega ao quociente ainda, mas ela é que está mais próxima disso do que todos, ela é a exceção desse nosso processo. Mas, Alan, voltando à questão do pé na estrada, que você falou em mudanças, nós sabemos que a reforma política pode, se concretizar até o mês de julho, as normas passarão a valer para a próxima eleição. Pois é, então esse pé na estrada está sendo discutido a reforma política, com certeza. Nessa andança pelas estradas? Não, com certeza. O que está acontecendo, Maurício? O que pensa o PPS também sobre isso? O nosso filiado, ele está nessa expectativa, que não é só o filiado do PPS, é a classe política, no caso do Estado. Porque, volto a dizer, nós temos um número muito grande de partidos, né? São 28 partidos. Então, se você observar hoje, por exemplo, vamos olhar na questão de candidatura de deputado federal. Se você olhar hoje, a densidade eleitoral, ela vai estar com 30 candidatos. Né? Por exemplo, na eleição de deputado federal mesmo que a gente concorre, eu costumo dizer o seguinte, que a gente tem um grupo ali, né? Tipo uma Copa do Brasil, né? Que a gente entra com 32 com chance de ganhar a eleição. Aí vamos para o mata-mata. Na primeira rodada já sai 8. Só ficam 24, né? Na segunda rodada, sai mais 8, só ficam 16. E depois, na última rodada, que é aquela famosa última semana que, infelizmente, dessa vez a gente viu lá o corpo de bombeiro vazio, sem ninguém apreendido por estar aí comprando voto, né? Foi um ano que a gente até se espantou, onde teve votações, assim, meteóricas no caso do processo eleitoral, mas, curiosamente, né? O pátio do bombeiro estava vazio, né? Alan, a gente vai pedir um minutinho a você, nós vamos para o intervalo comercial, daqui a pouco a gente volta conversando com Alan Salles, membro do Diretório Nacional do PPS.
Pesque e Pague da Fazendinha. Almoço de segunda a domingo. Cardápio variado com peixes, frangos, carnes e camarão. Os peixes servidos no restaurante são criados nos viveiros do Pesque e Pague da Fazendinha, dentro dos melhores padrões de criação, em parceria com o Sebrae e Pescap. O Pesque e Pague da Fazendinha dispõe de campo de futebol e área de pesca, com peixes como pirarucu e tambaqui. Música ao vivo no fim de semana. Tudo isso no Pesque e Pague da Fazendinha. Conexão Amapá está de volta conversando com Alan Salles. Paulo Silva. Alan, você passou pela prefeitura, pelo setor de finanças, ou seja, foi o dono do cofre durante algum tempo. E eu e Maurício temos discutido muito sobre essa questão do tamanho do orçamento. Temos uma capital que tem de 70% a 75% da população do estado. É possível, com um orçamento que beira 450 milhões de reais, que não fica tudo com o município, administrar o município com esse tamanho? Olha, realmente é uma tarefa difícil, mas hoje a gente até defende no nosso projeto duas coisas, né? O aumento da arrecadação por alguns setores que a gente vê que a pirâmide fiscal é possível você subir, né? Como existem muitos profissionais liberais hoje que recolhem muito pouco imposto, no caso para a prefeitura, e é uma classe que hoje arrecada, ganha muito, fatura muito aqui no estado, né? E o outro setor é a evasão de renda que nós temos, vamos dizer, de várias coisas que ainda, vamos dizer, são compradas fora do estado, ou são feitos serviços fora do estado, que hoje não há uma política para isso, né? Então, se você observar a maioria dos estados ou municípios que desenvolveram, eles se desenvolveram com uma política própria interna para eles, né? E se isso não ocorre, Macapá ainda não conseguiu ainda, vamos dizer, chegar nessa questão. É lógico que hoje o estado é um estado novo, tem várias questões que realmente contribuem para que a gente não esteja, né, vamos dizer, no nível que poderia estar, mas hoje a gente crê que dentro da visibilidade que nós tivemos na secretaria e trabalhando de forma, vamos dizer, determinada, nós temos condição sim de trazer um quadro diferente, como o próprio prefeito Roberto Góes trouxe, não é? Vamos dizer, ele trouxe um quadro diferente no ano de 2009, onde havia realmente uma questão muito adversa, no caso do anterior prefeito, né, que era, vamos dizer, uma pessoa que naquele momento ele não expressava nenhuma reação, né, diante das questões que estavam naquele momento sendo discutidas. E hoje, por nós termos participado exatamente daquele momento tão crítico, e termos passado e termos tido até uma, vamos dizer assim, uma avaliação positiva de profissionais da imprensa, né, de olhar que a nossa administração foi uma administração positiva. Quando saí, no caso em 2009, pedi para sair da prefeitura porque seria candidato a deputado federal em 2009. Então, naquele momento, existiu uma dúvida no ar ali se o prefeito Roberto poderia ser candidato ou não poderia ser candidato, o nosso partido iria apoiar um outro candidato naquele momento, e eu preferi ser honesto com o prefeito e falar: olha, prefeito, já fiz o meu papel, o último papel que fiz no caso da prefeitura foi garantir o 13º num contrato que nós encaminhamos com o Banco do Brasil, que foi a venda da Folha, porque não tinha como fazer aquilo ali, e depois foi dividido entre alguns bancos, mas com aquilo ali eu entreguei para ele 2 folhas, olha, está aqui, está soldado o compromisso, né? Então o senhor pode ficar tranquilo, o 13º está pago, as coisas estão pagas, aqui são o que a gente pode receber para o outro ano. Isso aí, vamos dizer de uma maneira, acho que, vamos dizer assim, satisfeito dentro do serviço. Acho que eu fui um secretário que nunca tive um segurança na minha porta, administrei greve de vigilante, botando lá o pessoal lá dentro, discutindo com essas pessoas, fazendo com que as empresas, vamos dizer, pagassem os salários atrasados e olhando o lado principal realmente daquele trabalhador que não tem de onde tirar, né? Então, várias vezes sentei, no caso, com o dono dessas empresas: olha, amigo, vou lhe pagar isso aqui, mas olha, 100% é para o salário. Todo mundo aqui está escutando, se ele não pagar vocês vão atrás dele, né? Mas amanhã o cheque vai estar na mão dele nesse sentido. E assim trabalhamos de forma transparente, sempre recebendo todo mundo, né? Acho que quem nos visitou na época da prefeitura nunca viu nenhum segurança lá na porta, nunca viu guarda municipal, e sempre atendi todo mundo. Lógico, no tempo, né? Olha,
aguarde um pouco, estou fazendo uma coisa ou outra, mas vou lhe atender, porque estou aqui para isso. Alain, eu gostaria de voltar à questão da reforma política. Qual a posição hoje do PPS com relação à obrigatoriedade do voto, com relação ao papel da justiça eleitoral dentro dos processos eleitorais e com relação também a financiamento público de campanha? Olha, com relação você perguntou inicialmente, a obrigatoriedade do voto. Né? Olha, o partido, ele acha, ele é contrário, vamos dizer, ele acha que o voto deve ser, vamos dizer assim, espontâneo da população, né? Ele não acha que deve haver uma obrigatoriedade, né? Porque isso você estimula você criar esses bolsões de votos que existe hoje no país por conta de programas, né, federais, estaduais, municipais, que acabam fidelizando esse eleitor, né? Infelizmente é isso que ocorre, né? O eleitor hoje ele é fidelizado pela questão dos programas, né? Hoje a gente vê até, vamos dizer, hoje uma caída de um ministro que elegeu bastante senador e bastante deputados federais, exatamente dentro dessa linha. E hoje talvez isso tenha sido até o maior problema para ele sair do governo, né? Não teve o apoio dos inimigos políticos. Porque ele tinha uma autoridade muito grande, né? Ele que elegeu, né? Fidelizando esses programas e controlando o programa, né? Então, na realidade, né? E financiamento público de campanha? Olha, o financiamento público, o PPS, ele é, vamos dizer, favorável ao financiamento público de campanha no sentido de criar um teto, né? Porque o que acontece hoje? Como não há um teto hoje para você ter numa campanha, você, vamos dizer assim, deixa isso muito em aberto, né? Agora, se hoje, com financiamento público, falar, olha, para uma eleição de vereador hoje, aqui na capital, vamos dizer, o máximo vai ser 50 mil reais que você vai poder gastar, e houver uma fiscalização mais em cima desse valor, né, nessa questão, a gente acredita que haverá, vamos dizer, um equilíbrio maior, né? Hoje, na realidade, a gente passou um tempo discutindo a importância dos marqueteiros, que nós continuamos discutindo nos processos eleitorais, mas hoje os marqueteiros saíram um pouco de cena, né? E voltou o poder financeiro, né? Vamos dizer, o poder econômico chegando e fazendo isso. Você não vê hoje, né? Fiquei muito feliz com essa discussão do Código Florestal, por exemplo. Há muito tempo a gente não vê, né, uma discussão como essa, né? Vamos dizer, uma mudança de uma posição de uma bancada, independente de estar com o governo ou não, né? Então, no caso, por isso que o nosso partido PPS vê a questão do financiamento público, que daria mais independência, né, ao eleito, no caso. Seria mais justo. E com relação ao papel da justiça eleitoral dentro dos processos eleitorais? Olha, o caso da justiça eleitoral, ele fica assim, por exemplo, é como hoje, né? Quantos dias ainda vai se demorar para que o senador Capiberibe assuma o seu mandato? Deixa eu dar uma informação aqui. O processo agora está concluído. Aquela fase de protelação do Gilvan, do Belaí, prestando informação, arguindo suspeição do ministro, parou. O acompanhamento processual desta semana mostra agora que o processo está concluído, falta apenas o ministro Fux julgar. Então, o que acontece, por exemplo? Então, hoje, a gente vê, a gente está dando até esse exemplo, porque é um exemplo, vamos dizer, que mexe com o Estado, né? Então, por exemplo, já foi dito que ele é o ganhador da vaga, já foi julgado, já foi feito mérito nisso, e fica nessa questão, né? Por exemplo, a protelação. Essa protelação de uma forma ou de outra, né? Então, deveria por exemplo, ser mais ágil, a justiça eleitoral deveria talvez ter como parâmetro, né, a justiça civil com a pensão alimentícia, né? Que é rápida e ativa, não é verdade? É verdade. Se fosse assim, né? Se fosse assim, então, com certeza o senador Capiberibe já estaria exercendo no mandato. Mas vocês acreditam que precisa mexer nisso aí, né? Não, precisa nesse aspecto, porque a gente vê que hoje essas questões protelatórias, que aí é um direito, né? Quem está para adquirir o cargo vai querer que acelere. Quem está para perder vai querer que reduza. Mas aí a gente entende que a justiça
ela tem que ser uma mediadora, né, de encurtar essas distâncias, ela tem que ser essa ponte, né, que façam as realidades não ter vamos dizer, um vale, elas se unirem para esse aqui acabou, já não existe mais, né, esse aqui, aquele ali, a discussão ficou aqui no meio, vamos enterrar e acabou. Só que isso hoje não ocorre, essa coisa fica protelando e a gente fica, será que vai demorar mais um mês? Vai entrar um recesso agora? Vai ter outro? Quanto tempo vai demorar mais? Não, será que depois não vai surgir uma outra coisa? Né? Será que amanhã alguém não vai